Bom dia, povo amado de todo o Brasil e todo o mundo. Mais um dia aqui unidos em oração por um Brasil e um país abençoado por Deus e um mundo unidos em oração. Amados, hoje a palavra de Deus está aqui em Provérbios 29, versículo 15. Diz assim, ó: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Essa palavra é muito forte, né? Sempre eu falo, quanto mais eu medito na palavra de Deus, mais eu vejo o amor de Deus por mim e por você. Na palavra de Deus, a gente aprende a ser uma boa esposa, aprende a ser uma boa dona de casa. Na palavra de Deus, a gente aprende a ser um amigo de verdade. Na palavra de Deus, a gente aprende a educar nossos filhos. Sempre eu falava, eu queria um livro para que ensinasse eu a educar os meus filhos, né? E a palavra de Deus é esse livro. Meus filhos foram educados diante da palavra de Deus, né? Levava para a igreja, trazia para a igreja, levava para a escola, trazia para a escola, não deixava meus filhos na rua, né? Tinha algumas amigas que diziam assim para mim: nossa, você prende demais seus filhos. Você é uma mãe muito. Não, você não é uma boa mãe, você é muito chata. Você tem que deixar seus filhos brincar na rua. Eu deixo os meus brincar lá na rua. E eu falava para elas: amadas, educa o seu filho, que eu educo os meus. E depois nós vamos ver qual que foi a educação que foi correta. E assim foi. Eu eduquei os meus filhos do meu jeito, do jeito de Deus, e elas educaram os filhos dela do jeito delas, né? Os meus, eu corrigia assim. Eu educava assim. Mas tinha os momentos que eu brincava com eles, que eu jogava bolita, que eu tomava banho na chuva com eles, que eu soltava pandorga. Tinha os momentos, né? Porque o amor vem com responsabilidade. Jesus Cristo nos ensina a amar a nós mesmos e depois amar os outros. A palavra de Deus nos ensina como fazer, né? Até onde vai o meu direito, né? E até onde vai o direito do meu irmão. Então, nós temos que aprender que quando nós estamos corrigindo nossos filhos, educando nossos filhos, protegendo nossos filhos, porque os pais que deixam os filhos na rua tá correndo o risco da criança sofrer um acidente de trânsito, como eu tive uma amiga que a filha dela sofreu um acidente de trânsito. Ficou com deficiência, menininha. Sabe? Os pais protegem seus filhos. Ama seus filhos. Quer o bem para os seus filhos. Quando os pais corrigem, aqui não está falando de violência. Não está falando de abusos infantis. Não, aqui está falando de repreender a criança para que você não passe vergonha e nem os seus filhos passem vergonhas. Eu ensinei meus filhos desde pequenininha. Eu era professora e era muito difícil. Você sabe, vida de professora não é fácil. Vida de professora é difícil. Você tem que organizar, fazer os planejamentos, tem que fazer algumas lembrancinhas para a escola, você tem que fazer o plano de aula, você tem que planejar a sua aula.
E eu era uma professora no interior, em sala multisseriada. Eu era diretora, eu era professora, eu era supervisora na escola. Eu tinha que atender os pais, tinha que atender os alunos, tinha que atender meus filhos. Então, eu ensinei meus filhos desde pequenininho. Falei, filho, quando você entrar no banheiro, lava seu chinelinho, lava seu sapatinho, põe ali para secar. Mamãe tá trabalhando. E eles faziam. Eu falava, pega sua roupinha, lava e estende lá. O meu filho já era maior, lavava bem limpinha. A minha filha já era menorzinha, ela lavava do jeito dela, mas lavava. Às vezes eu ia lá no varal, pegava e lavava de novo, para ficar mais limpinha. Mas eu não deixava eles ver que eu tinha lavado de novo. Mas eles aprenderam. Eles aprenderam. Hoje eles aprenderam a lavar a roupa bem direitinho. Isso foi muito importante para a minha vida e para a vida deles. Eu precisei fazer um curso e eu tive que deixar eles com a minha tia. Uma semana com a minha tia. Infelizmente, ela já até partiu para a glória, a tia Cecil. Eu deixei lá uma semana na casa da minha tia. Porque eu tinha que fazer aquele curso na escola. Tinha que me aprimorar para cuidar melhor dos meus alunos, né? Então, eu deixei lá com a minha tia, porque eu não podia levar as crianças. Como eu já falei, era bem difícil o acesso lá onde eu morava. Era no interior, numa chácara, em Furnas de Dionísios, que eu era professora. Então, eu tive que deixar com a minha tia. Aí, tá, fiz lá o curso, fiquei uma semana lá e meus filhos ficam uma semana com a minha tia. Quando eu voltei do curso, a minha tia falou assim para mim, nossa, que filhos maravilhosos que você tem. Coisa mais linda do mundo, eles saem do banheiro com a roupinha e o sapatinho limpo. Aí eles põem lá o sapatinho limpo e estende as roupinhas. Coisa mais linda do mundo. E ainda me ajudam aqui em casa. Me ajudam a lavar meus calçados, me ajudam a limpar a casa. Seus filhos são os tesouros de Deus. Eu nunca esqueci disso que a minha tia me falou. Amados, é muito importante a educação. Se eu não tivesse dado essa educação para os meus filhos, já pensou? Eu ia ficar lá uma semana, eles uma semana com a minha tia, derrubando a casa, né? Porque eu vejo crianças que chegam na casa dos outros, meu Deus, derruba as coisas, quebra, faz bagunça, não respeita, são mal educados. Amados, o amor vem junto com a educação. Se meus filhos fossem mal educados, eles iam sofrer lá na casa da minha tia. E a minha tia também ia sofrer com eles. Não é verdade? Mas a educação é boa. A educação é bom para os nossos filhos. Ensina o caminho que eles devem andar desde pequenininho, que eles não vão passar vergonha lá na frente, nem você. É o que está ensinando aqui na palavra de Deus. Lê aí junto comigo de novo, olha só. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe, né? Foi motivo de honra, meus filhos, sempre foram motivo de honra. Eu amo muito meus filhos. Eles sempre são motivos de honras. Aprenderam a ser trabalhadores honestos. Graças a Deus. Isso é muito importante. E Deus, Ele nos ensina assim, de uma forma grandiosa. Veja bem, nós estamos na campanha, né? Para que nós tenhamos um Brasil abençoado por Deus no campo e na cidade. E nós estamos meditando na história de José. José e os irmãos deles tiveram a mesma educação. É verdade ou não é? E por que que teve aqueles irmãos que eram maus, que fizeram tanto mal para José e para o pai deles? Porque eles não obedeciam a Deus. Eles não obedeciam seu pai. Porque a mesma educação que o pai de José deu para José, deu para os irmãos. Mas a diferença era que José, ele tinha Deus no coração. E José, ele não se deixava bater e nem se coligava com o mal. Apesar de
como eu já falei nos vídeos anteriores, né, de ser jogado no poço, de ser vendido como escravo, de ser acusado injustamente por um crime que não cometeu, ser preso injustamente, né? Mas José, ele tinha um bom caráter. José amava a Deus e fazia a vontade de Deus. Então, aonde José ia, José era bem aceito, bem amado. Era assim, simples assim. Igual meus filhos lá foram amados pela minha tia por causa da educação que eles tiveram na minha casa. E é assim na vida. José era amado por Potifar. José era como se fosse o dono da casa de Potifar. Era mais que um filho, mais que um pai para Potifar. Por quê? Porque José honrava a Deus e honrava a Potifar, obedecia, fazia tudo certinho, não matava, não roubava, não adulterava, né? Todo o dinheiro que chegava na mão de José, Deus multiplicava, Deus abençoava. E Potifar viu o Espírito de Deus em José. É muito importante isso, ter o Espírito Santo em nós, ter o caráter de Deus em nós. E nós passarmos isso para os nossos filhos, né? E eu falo sempre, o presidente da República, ele vai ser um pai de uma nação. Ele não vai estar ali naquela nação simplesmente como uma autoridade, simplesmente assim, né, como alguém que não se importa com o povo. Não, ele vai estar ali administrando o Brasil, mas com o amor de um pai. E o pai repreende sim a seus filhos. Por isso que eu falo, um presidente da República tem que saber administrar bem um país. Tem que ter presídios em todas as cidades. Por quê? Porque o filho também tem que ser repreendido, né? Fez errado? Vai preso, fica lá preso, vai pagar o seu ato errado. Porque não teve uma educação quando era criança e agora vai ter uma educação de adulto. Sempre eu falo, quando os pais não corrigem os filhos em casa, quem vai corrigir lá na rua é a polícia. E é muito triste a polícia ter que corrigir alguém adulto, né? Não é fácil, não. É doído. Então é melhor você ser educado em casa do que ser educado, né, pela polícia, né? Um bom presidente educa bem o povo, né? Por exemplo, né, ele não passa a mão na cabeça de quem faz as coisas erradas, não. Matou, roubou, adulterou, fez maldade com criança, foi mal, cadeia neles. As leis têm que se cumprir. Existem leis aqui no Brasil. Só que as leis não estão sendo cumpridas. Eu, às vezes, vejo na reportagem umas coisas estranhas. Um carregamento de droga, muitas drogas, toneladas de droga. E a pessoa que estava com a droga foi solta. Estranho, né? Aí eu vejo pessoas que estavam orando em frente a igrejas, em frente, fazendo vigílias e são presas. Pastores são presos, bispos são presos, igrejas fechadas. Estranho, não é? E a prisão é para essas pessoas que estão orando, que estão fazendo vigília, é 24 anos de prisão, assim, e presa mesmo. Se cumpre a lei. Estranho, tá muito estranho o Brasil. Então, um bom presidente tem que administrar bem o Brasil. Sempre eu falo, cada cidade tem que ter um hospital que funciona. Cada cidade tem que ter um presídio que funciona, com as leis que funcionam para quem faz as coisas erradas. Tem que ter clínica de recuperação? Tem que ter clínica de recuperação, sim, porque tem pessoas que não tiveram oportunidades na vida, mas que quando tem uma oportunidade, elas
aproveitam a oportunidade. Por exemplo, tem muitos moradores de rua que você chega e fala para eles, olha, você quer ajuda? Eu vou te levar, vou te internar numa clínica de recuperação. Eles falam, não, não quero não, quero ficar aqui. Aí essas pessoas, elas não podem ficar ali na rua. Não, elas têm família, têm casa, têm cidade delas, elas têm que ir lá para a cidade delas. Se elas estão em outra cidade, volta para sua cidade, dá passagem, manda para lá. E cada prefeitura, cada governo do seu estado tem que cuidar das suas pessoas, principalmente das pessoas trabalhadoras de bens. Porque as pessoas trabalhadoras de bens estão sofrendo muito. Elas não podem sair na rua, porque roubam o celular. Elas vão trabalhar, vão nas igrejas, vão nos shoppings. Quando sai, vai procurar o carro. Cadê? Roubaram o carro. Mas aí prende aquela pessoa que roubou o carro lá, daquela pessoa que trabalhou a vida inteira para comprar aquele carro. Foi muito difícil para aquela pessoa comprar aquele carro. Eles pegam, prendem e no outro dia tá solto. Aí você entra na justiça para que você receba o dinheiro daquele carro ou o dinheiro de um golpe que você levou. Pega o nome da pessoa, pega o endereço, aí leva lá na justiça. Aí tá. Aí tem o julgamento. Aí quando acontece o julgamento, você ganha a causa. Fala, ô Glória, ganhei a causa. Agora eu vou receber o meu carro. Aí tá. Passam-se os dias, aí eles simplesmente investigam a vida daquela pessoa. Aquela pessoa não tem nada, já vendeu o carro, já acabou com o dinheiro. Aí extingue o processo. Não entendo essas coisas. A pessoa que é trabalhadora que fica no prejuízo. Porque aquela pessoa que roubou não tem condição de pagar. Não tá errado isso aí, não? Essas leis não têm que ser mudadas? As leis precisam ser mudadas. Ou a lei precisa ser aplicada? Você já parou para pensar nisso? As leis têm que mudar ou têm que ser aplicadas? Porque aqui no Brasil tem lei. Se matar, pega tantos anos de cadeia. Se roubar, pega tantos anos de cadeia. Se adulterar, pega tantos anos de cadeia. Né? Se abusar de crianças, pega tantos anos de cadeia. Mas o que está acontecendo? Por que essas leis não estão sendo cumpridas? Esse negócio de tornozeleira não funciona, não. Esse negócio de tornozeleira não funciona. Tem que ter prisões, tem que ter cadeias. Mas as cadeias para os bandidos, não para os trabalhadores, igual está acontecendo. Ah, mas você é muito ruim, né? Quer prender os bandidos. Você já teve seu celular roubado? Eu já. 2, 3 celulares. E que eu comprei com muito sacrifício. Me roubaram. E até hoje não fui ressarcida, nem pelo governo, nem por ninguém. Fiquei no prejuízo. E quantas pessoas que estão sofrendo? Gente, essas organizações criminosas estão entrando dentro das casas das pessoas. Estão matando as pessoas dentro da própria casa, as pessoas trabalhadoras. Eles estão entrando e matando as pessoas dentro das casas. Que é isso? A pessoa vai trabalhar, quando volta, fizeram a mudança dela. Já viu? Nossa, meu vizinho foi trabalhar, quando chegou, levaram a mudança dele, tudo. Ele chegou a casa vazia. Gente, ele trabalhou, ele suou para conquistar aquilo. E pergunta para ele se achou o bandido. Não. E eu fico assim, eu fico preocupada com a polícia militar, né, com a polícia civil, que eu amo muito a polícia. E não é culpa da polícia, não. Eu vejo que os policiais dão a vida pela gente. Os policiais choram com a gente.
E a gente chora com eles, porque eu estava olhando a estatística dos bandidos em 2025, pessoas que morreram, 34 mil e poucas pessoas que foram mortas, que tiveram suas casas invadidas. Muito triste isso. E eu vejo tantos policiais que dão a vida pela gente, sempre eu vejo. Chegam simplesmente, os policiais não podem nem andar na rua porque é perigoso matarem os policiais. Porque os policiais realmente querem que as leis sejam cumpridas, eles querem defender o povo, porque quando eles assumem o cargo, eles prometem defender o povo com a própria vida. Mas eles vão lá e dão a própria vida por mim e por você, mas e na hora da prisão? Você já viu no jornal? Olha, pegou o cara com a lista criminal. Matou, roubou, adulterou, assassinou. Eu não entendo como que essa pessoa tá livre na rua. Como? Por isso que eu falo, um bom presidente, ele tem que ter amor no coração. Amar muito o povo trabalhador, o povo honesto. Agora, as pessoas que escolhem o caminho do mal, os bandidos, eles têm que ter as leis cumprindo na vida deles. E para isso tem que construir mais presídios. Cada cidade, voltando lá ao que eu estava falando, cada cidade tem que ter o seu hospital. Cada cidade tem que ter um presídio, no mínimo um presídio. As cidades pequenas, cidade grande já tem que ter 2, 3 presídios. Por quê? Porque as leis têm que se cumprir. Aí não prende e fala, não tem presídio para prender os bandidos. Mas tem presídio para prender os trabalhadores, né? Quantos presos políticos estão aí nos presídios? Para isso tem presídio. As leis se cumprem para uns e para outros não. Os juízes, os desembargadores, a polícia civil, polícia militar, essas pessoas que amam a lei, que dão a vida por nós, por mim e por você, que está ali para defender de verdade o povo, eles são até discriminados, eles são perseguidos dentro da própria justiça, porque o sistema está corrompido. As autoridades que nós temos no nosso Brasil, que é para cuidar e proteger o povo trabalhador, o povo brasileiro, não estão fazendo isso. O povo está à mercê, vivendo presos dentro de casa, com medo, apavorados. Quando seus filhos vão para a escola, eles ficam com medo também. Agora a violência está dentro das escolas, porque tiraram o Jesus das escolas, tiraram o ensino religioso das escolas. Agora, os alunos não respeitam mais professores, não respeitam mais diretores. Está bem complicada a situação. Então, nós precisamos orar, nós precisamos buscar um presidente da República que tenha o Espírito Santo, que saiba administrar bem o país, que tenha amor no coração. Porque, como eu estava falando, as pessoas que estão na rua, que querem um tratamento, leva para fazer esse tratamento, dá uma oportunidade, porque Deus dá oportunidade para todo mundo. Mas a pessoa tem que querer. A pessoa tem que querer mudar de vida, tem que querer se transformar. Todo mundo tem uma oportunidade. Mas o que não pode é ficar como está o nosso Brasil. Desarma os trabalhadores
e os bandidos estão armados. Nas fazendas, gente, nas fazendas é muito difícil. Até uma polícia chegar lá, já mataram os donos da chácara, da fazenda. Eles têm que ter uma arma para se defender lá. O povo brasileiro precisa se defender também dos bandidos, porque os bandidos, eles estão armados até os dentes. Quando eles entram na casa das pessoas, eles batem, roubam. E o homem da casa não pode nem defender a sua família, porque não tem nem como defender a sua família. E é por isso que nós estamos aqui unidos em oração. Porque nós queremos um presidente da República que ama o povo, que cuida do povo, que ama o povo trabalhador, que ajuda o povo trabalhador. Então, amados, vamos orar e vamos buscar a presença de Deus. Eu quero ler mais um ensinamento de Deus aqui para você. Olha só, aqui diz assim: seja porém, em Mateus 5,37 diz assim: seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedente do mal. Tem a palavra. Quando for sim, é sim. Quando for não, é não. E aqui em Mateus também está falando sobre o amor ao próximo. Em Mateus 5,43 diz assim: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás a teu irmão? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que vossos filhos do vosso Pai que está no, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. Porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não fazei os publicanos também o mesmo? E se saudares unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Por isso que eu sempre, toda vez que eu medito na palavra de Deus, eu retorno para José, para nossa campanha de oração. O que José fez? Ele amou os irmãos, ele perdoou os irmãos, ele alimentou aqueles irmãos que fizeram tanto mal para ele. José não guardou mágoa, José não guardou rancor, José podia muito bem se vingar deles, Tinha toda a autoridade para se vingar, mas o que José fez? Amou, perdoou, Primeiro ele testou os irmãos para ver se os irmãos tinham mudado. Mas quando ele viu que os irmãos tinham mudado, ele levou eles para junto deles. Porque uma coisa é você perdoar a pessoa, amar as pessoas, Mas para trazer para perto de você, tem que ver se a pessoa tem caráter. Para ver se é uma boa pessoa, Tem que ver, você não pode se unir com bandido. Tem que se unir com pessoas de bem. E José fazia isso. José não se coligava com o mal, ele se coligava com o bem. Então você se coligue com o bem. Traga o bem para perto de você. Agora o mal que está lá, você perdoa, tenta ajudar. Mas os que não querem ser ajudados, têm as leis que tem que se cumprir na vida deles, Tem as leis. E tem que se cumprir na vida deles. E é por isso que nós estamos aqui unidos em oração. Porque nós queremos um presidente da República, nós queremos senadores, nós queremos deputados federais, deputados estaduais, que amem a Deus, que honrem a Deus e que
façam o que é certo, que o Espírito Santo nos ensina, que a Bíblia Sagrada nos ensina, né? Porque aí nós vamos ter um Brasil melhor, um Brasil abençoado por Deus no campo e na cidade. Amém? Vamos orar? Querido e amado Deus, mais uma vez, nós brasileiros e todas as nações unidas aqui buscando a tua face, buscando a tua presença, porque nós sabemos que o Senhor está ouvindo a nossa oração e que o Senhor está respondendo a nossa oração. E nós sabemos que no dia 4 de outubro, no domingo de 2026, nós poderemos mudar o nosso país com o nosso voto. E nós não vamos vender o nosso voto. Nós não vamos se coligar com o mal. Nós vamos se coligar com as pessoas que obedecem a palavra de Deus, a tua palavra, Senhor. Porque nós queremos a tua bênção em nossas vidas, em nossa nação. E nós queremos pessoas administrando o nosso Brasil com o caráter de José, com o Espírito Santo de José, com o amor no coração de José. Ô, papai querido, visita a nossa nação Brasil. Visita o povo brasileiro, Jesus. Visita todas as nações que estão orando junto conosco. Que haja amor, que haja paz, que haja compreensão, que haja perdão e que tenham um bom administrador como José, administrando os nossos países. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós entregamos o nosso país, Brasil. Nós entregamos todas as nações que estão buscando a tua face, para o Senhor guardar, para o Senhor livrar, para o Senhor abençoar e colocar bons governantes que amem o povo e que o Senhor abençoe o nosso país no campo e na cidade. Amém. Graças a Deus. Um abraço aí no seu coração, né? E que o nosso Brasil e o nosso mundo seja um pedacinho do céu.